Então, bom dia, gente. A gente vai começar hoje. E eu não sei se vocês lembram, tá? Mas semana passada, não foi semana passada, porque semana passada era feriado, né? Mas na última aula a gente começou a ver sobre transistor. Que eu já tinha deixado até uns videozinhos para vocês assistirem, né? E daí eu comecei a falar sobre, tá? E, inclusive, eu fiz um papelzinho e deixei lá no meu quarto, em seguida eu vou buscar. Mas primeiro eu quero retomar algumas coisinhas com vocês, alguns conceitos que a gente viu semana passada, tá? Então, aqui eu tenho dois tipos de transistor, tá? Um NPN e um PNP, que daqui a pouquinho eu já vou perguntar para vocês como eles são formados, tá? Mas eu quero agora que vocês, né, se vocês lembram, então, como que a gente chama os terminais do transistor? Lembra lá no diodo, então, que no diodo a gente tinha o ânodo e o cátodo, né? E no transistor, como será que a gente chama os terminais dele? Base, coletor e emissor. Isso, muito bem. E qual que é qual aí? Qual que é a base, qual que é o coletor, qual que é o emissor? A base é o Tzinho, o que está deitado. O emissor eu acho que é a setinha. Uhum. E o coletor é o que não tem a setinha. Isso aí, muito bem, Júlia. Então, a base é o que é comum entre os dois, tá, pessoal? Então, nos dois tipos, a base é este aqui, tá? Aí, o emissor é sempre o que tem a flechinha, tá? No caso aqui no NPN, então, a flechinha vai estar apontando para fora e no PNP vai estar apontando para dentro, tá? Então, pela flechinha, a gente consegue saber qual é o tipo do transistor, tá? Seria NPN ou PNP. E, né, o coletor, então, é o terminal que sobra aqui, tá? Então, temos aqui coletor, base e emissor, tá? Tanto do NPN quanto do PNP. Muito bem, viu? Vocês estão muito bem. Aí, vocês lembram, então, como é formado o transistor? Né? Por exemplo, se a gente pensar lá no diodo, né? O diodo é formado por uma junção PN, né? Que daí o lado positivo, então, o lado P é o ânodo e o lado negativo, o lado N é o cátodo. Vocês lembram como a gente forma o transistor? Eu vou deixar vocês pensando e não respondam agora até eu voltar, e eu vou lá pegar o papel que eu esqueci. E aí vocês ficam refletindo aí como o transistor é formado, e daí quando eu voltar vocês me respondem. E aí, pessoal, como o transistor é formado, vocês lembram então? Lembrem que o diodo é uma junção PN, né? E o transistor, vocês lembram que eu falei que eu até relacionei do... Isso, muito bem, Mariana. O transistor, ele tem duas junções PN, então. Ó, o transistor, então, o PNP, né? Tem dois lados aqui, tem duas junções P, né? E uma N aqui, né? Então, tem uma junção PN aqui, uma junção PN aqui. E já o transistor NPN, então, ele é formado, né, por um lado N, um P e um N. Então, a gente também tem duas junções PN aqui, tá? Que a gente pode simplificar, né? Se a gente quisesse representar de outra maneira, a gente poderia desenhar diodos aqui também, né? Aqui, no caso, a gente ia ter um diodo daqui para cá. Nossa, vocês estão entendendo, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar. A gente teria um diodo aqui, né? Uma junção PN, e a gente teria outro diodo aqui, que é outra junção PN. Né? Então, lembrem, o transistor são duas junções PN, tá? E vocês lembram um pouquinho que eu falei sobre o funcionamento do transistor, que a gente tem três regiões que ele pode operar? Alguém lembra dessas regiões, de como elas funcionam? Qualquer coisa que vocês lembrem? É as regiões de corte, saturação e ativa.
Isso, muito bem, tá? Então eu vou passar de novo um esqueminha aqui, que foi o que eu passei semana passada, tá? Sobre as representações, né, de como a gente considera então o transistor em cada uma dessas regiões. E daí a gente já vai ver, né, como a gente vai fazer alguns exemplos, né, do funcionamento do transistor, de como a gente faz alguns cálculos já com ele, tá? Eu só vou passar então um resuminho dessas três regiões do gráfico ali, tá? E daí a gente já vai entrar nos exemplos. Aí eu só vou passar para o quadro agora. Nossa, minha câmera deu uma entortadinha. Eu só vou arrumar ali, pessoal, que o celular virou. E aí a gente já começa, tá? Só um minuto. Tá, acho que agora vocês estão enxergando melhor, tá mais retinho. Qualquer coisa vocês vão me falando se trocar, que às vezes fica mexendo sozinho ali o suporte. Bom, mas eu vou colocar então aqui um resuminho das três regiões, tá? Lembra que eu falei então que a gente pode, né, pensar no transistor como uma torneira, né, onde a base ali então seria onde a gente vai estar girando, né? E daí a gente vai ter três posições, que uma é completamente fechada, né, ou seja, não vai passar água pela torneira. A outra é completamente aberta, como se a gente tivesse aberto o registro ao máximo, né? Então toda a água que tiver ali vai passar. E a outra é com controle, né? Onde através eu vou tirando um pouquinho menos ou um pouquinho mais o registro e eu vou deixando passar então a água, ou seja, a corrente que eu quiser, tá? Então, como as coisas falaram, né? A gente tem a região de corte, saturação e ativa, tá? Então a decorte seria quando a torneira tá fechada, tá? Então, no caso aqui, ó, a gente tem um circuito aberto, tá? Pensando aqui o coletor emissor. E aqui a base, a gente tem um circuito aberto, tá? Quando a gente tem isso? Quando a tensão na base for menor que a tensão no coletor e também menor que a tensão no emissor. Por quê? Bom, eu vou desenhar um transistor aqui pra gente. Vejam, a gente tem uma tensão aqui, né? A tensão coletor-emissor. A gente tem uma tensão aqui, que é a tensão coletor-base, ou base-coletor. É coletor-base que a gente botou um positivo lá. Tá? Então, aqui está o nosso transistor, né? Quando, vejam, a tensão no coletor é maior que na base, então a tensão aqui é maior que aqui, e a tensão também, ó, no emissor é maior que a base. Vocês lembram que a gente falou dos diodos, né? Então, é lá o NPN, né? Então, aqui a gente poderia fazer, simplificar o circuito assim, né? Se vocês pensar que a tensão aqui, ó, então, a gente tem uma tensão aplicando assim, e aqui, né? Porque a tensão no coletor é maior que a tensão na base, e a tensão no emissor também é maior que a tensão na base. Ou seja, os nossos dois diodos seriam polarizados reversamente, tá? Por isso, então, que no caso aqui a gente tem um circuito aberto, tá? Nessas condições aqui que a gente entra na região de corte, ou seja, a gente teria a torneira fechada. Aí temos a região de saturação.
tá? Na nossa região de saturação, então, a gente pensa que a torneira está aberta, né? A gente abriu o máximo o registro, tá? Neste caso, a tensão na base vai ser maior que a tensão no coletor e também a tensão na base vai ser maior que a tensão no emissor. Né? Então, a gente teria aqui, ó, uma tensão positiva aqui e também positiva aqui, né? Então, os nossos dois diodos estariam diretamente polarizados, né? E passaria, então, a corrente que fosse por aqui, né? A corrente que, dependendo do circuito, claro, vai passar, né? O transistor não vai estar exercendo nenhum controle nessa corrente, tá? Essa seria a região de saturação, tá? E, por fim, né, a terceira região é a região ativa, onde a gente diz que a gente tem um controle. Que daí, claro, tá, pessoal, isso aqui seria só uma representação, né? Mas seria como se, então, aqui eu tivesse um resistor, né? Seria que eu tivesse um resistor e, dependendo, eu vou estar variando essa resistência. Então, eu vou exercer certo controle nessa corrente que está passando aqui, tá? É só uma representação, tá? Seria como se a gente tivesse um resistor, então, né? Dependendo da resistência, vai mudar a corrente que vai passar por ali. Que daí, no caso aqui, a tensão na base tem que ser menor que a tensão no coletor, porém tem que ser maior que a tensão no emissor. E aí eu já falei um pouquinho para vocês, né? Semana passada eu desenhei ali as junções e expliquei, né? Porque quando a gente tem essa configuração, então a corrente vai passar aqui do coletor para o emissor. Certo? E aí eu mostrei o gráfico. Até aqui tudo bem? Alguém ficou com alguma dúvida aqui nas 3 regiões de operação? Tranquilo? Qualquer coisa vocês vão falando, podem me interromper, tá? É mais fácil você falar comigo por voz, porque senão eu fico olhando lá na tela, mas se quiserem falar pelo chat, tranquilo também, que eu só olho lá dentro. E aí, né, eu mostrei para vocês o gráfico, tá? Que seria a curva características do transistor, certo? A gente já tinha visto também, né, lembrem lá, a curva características do diodo, tá? Do transistor, então, a gente vai ter o gráfico aqui, que vai ser, nesse eixo aqui, vai ser a corrente no coletor, ou seja, essa corrente que está passando aqui, e a tensão entre coletor e emissor, eu acho. A tensão entre coletor e emissor, tá, pessoal? Que seria essa tensão aqui, tá? Então, essa é a curva que a gente vai dar a curva, tá? A corrente no coletor e a tensão entre coletor e emissor, tá? E aí, a nossa curva vai ser mais ou menos assim, ó. Certo? E nessa curva a gente vai poder ver, então, os 3 modos, as 3 regiões. Então, aqui, ó, a gente vai ter uma tensão emissor-coletor, que seria a tensão de saturação, tá? Quando ele está no modo, quando ele está, né, na região de saturação, certo? Aí, todos os valores aqui, desse lado aqui, tá, pessoal? Vai ser, então, na região de saturação, tá? Quando o transistor, então, estiver na região de saturação, ele vai operar dentro dessa faixa. Na verdade, não é bem assim, tá? Seria só... Eu vou mostrar para vocês depois ali, mas seria nessa região para cada curva, tá? Ah, eu não coloquei. Essa curva aqui, tá? Essa aqui é a corrente na base, tá, pessoal? E a outra região, que seria a região de corte, seria aqui assim, né? Que na região de corte, lembrem, não tá passando corrente, né? Então, a nossa corrente vai ser zero. Então, aqui vai ser a região de corte, tá? E todo o resto aqui da região, então, vai ser a região ativa. Eu vou mostrar um gráfico no PDF que vai ficar mais bonitinho do que eu fiz aqui, tá? Lembrem, qualquer coisa, vamos perguntando. Aí só, né, pensem na região de saturação ali que tá em roxo. Tanto na região de saturação quanto na região de corte, seria quando o nosso transistor vai operar como chave, né? Porque o que é uma chave? Ou a chave está aberta ou está fechada, né? Ou a chave está aberta, que é na região de corte, ou está fechada, que é aqui na região de saturação. Então, deixa eu voltar para a nossa apresentação.
Bom, aqui são as polarizações, que eu já mostrei ali no quadro para vocês das tensões, né? Ah, tá. Aí aqui a gente já pode ter algumas relações, tá? Como as correntes nesse dispositivo vão se comportar. Deixa eu voltar para o quadro, que eu acho que é mais fácil eu ficar desenhando no quadro do que eu só mostrar os slides para vocês. Bom, a gente viu as 3 regiões, né? E aqui a gente viu as tensões, tá? Eu vou desenhar o transistor aqui. Bom, o que a gente viu, né? Que vai ter, então, uma corrente, né? A gente tem aqui a corrente de coletor, aqui a gente vai ter a corrente do emissor, e aqui a gente vai ter a corrente da base, tá? Aí só lembrando que essa corrente vem para cá também, né? Na direção da flechinha, que lembrando que a gente tem uma junção PN, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aplicar aqui a lei de Kirchhoff das tensões. Vocês lembram que o somatório das correntes que entram no nó é igual ao somatório das correntes que saem? Se eu pensar, então, ó, que a corrente do coletor está entrando, tá? E as outras correntes estão, bom, pensando aqui, né? Nesse nó aqui, né? Tanto a corrente do coletor quanto a corrente da base estão entrando aqui, né? E a corrente do emissor está saindo. Então, o que eu sei? Que a corrente do coletor mais a corrente da base vai ser igual à corrente do emissor, tá? Então, a corrente do emissor vai ser o somatório dessas duas correntes. Se fosse um transistor PNP, esse que a gente está analisando aqui, eu vou fazer mais exemplos mesmo com o NPN, tá? Se fosse um PNP, seria a mesma coisa, só que daí as correntes estariam viradas, né? Essa aqui estaria subindo, essa aqui também, tá? O NPN é o mais utilizado, tá? Mas quando a gente for analisar o PNP, é só a gente fazer o inverso também das relações que a gente acha, tá? Então, através da lei de Kirchhoff das correntes, né, a gente tem essa relação, tá? Que a corrente do emissor vai ser o somatório da corrente da base com a corrente do coletor. E outra relação que a gente tem, que esse é um parâmetro, então, dos transistores, que esse é um valor que a gente pode encontrar no datasheet, né, na folha de especificações do componente, é que o transistor tem um ganho, tá? Pessoal, que a gente chama de beta, tá? Então, o transistor tem um ganho que a gente chama de beta, tá? E esse ganho seria a corrente do coletor pela corrente da base, tá? Então, por exemplo, se eu conheço o ganho do transistor e a corrente da base, eu consigo descobrir qual é a corrente do coletor e vice-versa, né? Se eu tiver dois desses parâmetros, eu consigo descobrir o outro, tá? Sendo que tá, lembrando, beta é dado, né, na folha de especificações do componente. Então, lembrem dessa relação aqui, dessas duas, né, quando a gente for fazer os exercícios, porque, por exemplo, eu posso dar o beta para vocês e a corrente do coletor e perguntar qual vai ser a corrente na base do transistor, tá? Então, a partir dessa relação aqui, a gente tem que encontrar, né, qual vai ser essa corrente, certo? Lembrando, tá? É um dado já, né? Depende de cada componente. É claro que quando a gente for utilizar o transistor numa aplicação, né, a gente também tem que ver qual é o beta dele, tá? Para ver se ele vai ser bom, né? Dependendo do circuito que a gente vai querer colocar, tá? Então, essas são as relações que a gente vai ter agora no slide. Vocês conseguiram entender isso aqui? É só analisar essas 3 correntes, na verdade, né? Vão me falando qualquer coisa que vocês não entenderem, que eu explico de novo. Tá, ok. Então, ó, vejam que aqui no slide eu tenho o PNP, ó, pessoal. Então, tá vendo, ó, que as correntes estão todas contrárias, né? Se vocês verem aqui, ó, aqui tem o NPN, que foi o que eu fiz no quadro, ó, e aqui tem o PNP, então, ó. Aí vejam, a corrente, né, do emissor tá entrando e as outras duas correntes estão saindo, que daí a gente também chega nessa mesma equação aqui, tá? Então, vejam que para a gente fazer análise, né, se a gente tivesse um transistor PNP, seria só análise inversa, tá? Mas essa equação que a gente chegou, ela também é válida, tá? Só o sentido das correntes que não seria o mesmo, tá? Seria o sentido contrário. E vejam aqui, né, a gente tem o beta, então, né, que é um parâmetro do transistor, né, que seria a corrente do coletor dividido pela corrente da base. Bom, esse circuito
circuito aqui é um dos circuitos básicos, tá? Um dos circuitos mais comuns que a gente vai utilizar com o transistor, certo? Então, vejam, a gente tem aqui, ó, uma fonte de tensão e aqui a gente tem outra fonte de tensão, tá? E aí a gente consegue chegar nessas duas equações aqui. Eu vou desenhar esse circuito aqui no quadro para a gente analisar ele melhor, né, e ver de onde surgiram essas equações. Mas tenham sempre elas em mente, por quê? Porque elas que a gente vai utilizar essas equações na resolução dos exercícios, tá? A gente tem que analisar ali, né, aplicar a lei de Kirchhoff das tensões e das correntes para a gente achar, então, os parâmetros desse nosso circuito. Então, a gente tem o transistor aqui, né? Daí aqui a gente tinha o resistor de coletor. Aqui eu tenho uma fonte de tensão, que eu vou chamar de VC. E aqui eu tinha, então, um resistor na base, né? E outra fonte de tensão, que eu vou chamar de VB, tá? E a gente já sabe as tensões aqui, né? A gente vai ter uma tensão entre coletor e emissor, uma tensão, eu vou chamar de, aqui, VCB. Na verdade, a gente normalmente chama de VB, bom, depende só das polaridades aqui. E essa tensão aqui, né? VB, tá? Então, a gente tem essas três tensões. Beleza. Como eu vou analisar esse circuito? Bom, eu sei que a gente tem uma corrente aqui no coletor, uma corrente no emissor e uma corrente na base, tá? Me ajudem aqui agora, tá, pessoal? Vamos lá, vamos analisar esse circuito. Se eu analisasse essa malha aqui, né? Se eu aplicasse a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha aqui, né? Qual seria, então, como será que eu encontraria o valor dessa resistência do RB? RB não, né? RB. Bom, eu quero saber qual é o valor dessa resistência aqui, né? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é descobrir qual vai ser o valor de tensão em cima dessa resistência, né? Qual vai ser aqui, ó, o meu VRB, tá? Como que eu encontro qual é o meu VRB aqui? Qual é a tensão em cima desse resistor? Vocês não lembram mais de como aplica a lei das tensões de Kirchhoff numa malha? E aí? Ninguém? Então, tá, vamos lá. Eu vou analisar essa malha aqui pelo sentido horário, tá, pessoal? Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, tá? Então, começando aqui, eu tenho, ó, menos VB, tá? Então, eu escrevi aqui. Menos VB. Continuando, eu vou ter mais VRB. E continuando aqui, eu vou ter mais VB. E voltamos para cá. Então, tudo isso aqui é igual a zero, tá? Então, ó, eu sei que a tensão em cima do meu resistor vai ser o quê, ó? Vai ser VB menos VB, tá? Ou seja, né, a tensão em cima desse resistor vai ser a tensão aqui da fonte menos a tensão aqui entre base e coletor, né? Beleza. Bom, agora, ó, qual é a corrente que está passando aqui nesse resistor? É a corrente da base, né? Então, a gente sabe que aqui, ó, tem a corrente entrando aqui na base, que é a mesma que está passando aqui por esse resistor, tá?
Então, para eu descobrir o valor dessa resistência, né, se eu quiser saber aqui o valor do RB, aplicando a lei de Kirchhoff, aplicando a lei de Ohm, né, eu sei que vai ser, ó, a tensão em cima do RB dividido pela corrente que passa ali. Como eu sei qual é a tensão, né, que é VB menos VBE, eu só divido aqui pela corrente da base, tá? Tanto faz B maiúsculo, B minúsculo aqui, eu estou usando uma hora, tá? Bom, mas é assim que a gente analisa, que a gente descobre, então, qual é o valor dessa resistência aqui, tá? Até aqui tudo bem? Conseguiram entender, então? Só fazendo análise do circuito aqui, como a gente descobre o valor daquela resistência? Porque muitas vezes eu posso dar um circuito para vocês e pedir para vocês projetarem essa resistência aqui, tá? Aí vocês têm que saber fazer essa análise do circuito para descobrir, então, qual é o valor da resistência. Conseguiram entender até aqui? Aham. Tá. Agora, a gente quer saber qual é o valor dessa resistência aqui de cima, tá? Deixa eu pegar outra cor. Ó, eu quero saber quanto vale aqui, ó, a tensão em cima do RC, tá? Que eu vou partir, né, vou fazer a mesma coisa, vou fazer a mesma análise de circuito. Ó, vou primeiro analisar essa malha aqui para eu descobrir qual vai ser essa tensão em cima do resistor, tá? Agora, aqui, tanto faz, né? Vamos pensar que a gente vai pôr esse sentido aqui anti-horário, tá? Então, ó, vou começar aqui de baixo, ó. A primeira coisa que eu tenho aqui, ó, é o VCC, né? Então, eu vou colocar menos VCC, tá? Vamos continuar aqui, ó. Depois, ó, mais VRC, tá? E vindo para cá, ó, mais VC. Tá? E, ó, e voltamos para esse ponto, que aqui a gente tem só um fio, né? Então, tudo isso aqui é igual a zero, tá? Ou seja, eu sei que a tensão em cima da minha resistência vai ser a tensão da fonte menos a tensão coletor-emissor, né? A tensão da fonte aqui menos essa tensão aqui que vai ter entre coletor e emissor, tá? E o que eu sei? Que a corrente que passa nesse resistor, né? Se eu quisesse achar o valor da resistência, era só fazer a tensão em cima desse resistor dividido pela corrente que passa por ele. A tensão eu conheço, falta só saber a corrente do coletor, né? Então vai ser VCC menos VCE dividido por IC, tá? Então é assim que a gente encontra, né, o valor dessa resistência, tá? É só ver então o valor dessa tensão aqui e também da corrente no coletor, tá? Assim a gente consegue, então, encontrar o valor de RC. Que são essas equações que eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, pessoal. Claro, aqui no caso, a gente tem só das tensões, né? Mas a relação que a gente fez é a mesma, né? O que a gente fez aqui? Deixa eu voltar para o quadro. Aqui a gente achou os resistores, né? Ali a gente estava achando só a tensão. Aqui. Eu tinha aqui as tensões, né? Que a tensão, então. Ai, não estou conseguindo aumentar a tela. Aqui, ó. Então, vejam, a tensão aqui nessa fonte de tensão, né? É a tensão base emissora aqui, né? Mais aquela de tensão aqui nessa resistência, né? Que a gente pode calcular, então, pela resistência vezes essa corrente. E a tensão aqui dessa fonte, né? Dessa fonte aqui, né? Vai ser, ó, essa tensão aqui, né? Que é entre coletor e emissor, mais aquela de tensão aqui nessa resistência, né? Que seria o RC vezes o IC. Tá? E agora, vamos, né, praticar, então, essas equações que a gente acabou de ver. Ah, tá. Só uma coisa antes, tá, pessoal? Eu mostrei para vocês, né, como que é o circuito, né, o comportamento do transistor, tá? Mas a gente pode também separar, porque assim, ó, vocês sabem que ali entre a base e o emissor a gente tem um diodo, né? Que nem eu mostrei para vocês, até fiz o desenho lá antes, certo? Que entre a base e o emissor a gente tem um diodo. Por quê? Ó, porque a gente tem aqui, ó, cadê o meu mouse? Aqui. Ó,
entre base... Opa! Queria fazer o contrário. Ó, aqui, ó, né, entre a base e o emissor, a gente tem uma junção PN, né? Que é como se a gente tivesse, então, um diodo daqui para cá, certo? Aí, se vocês lembrar lá do diodo, né? Lembra que o gráfico dele era assim, né? Entre tensão e corrente? Que tinha um valor aqui, né? Que era a tensão, então, de joelho, né? Que ele, acima daquele valor de joelho, ele começava a conduzir, e daí a gente tinha pequenos acréscimos, né? Que a gente considerava insignificante. A gente só considerava aquela tensão de joelho, tá? Então, normalmente, quando a gente for analisar o transistor, a gente vai considerar que essa tensão entre base e emissor é aproximadamente 0,7, tá? Claro que isso eu vou dizer, então, no exercício para vocês, tá? Mas, normalmente, quando a gente fizer, vocês vão ver que a tensão ali entre base e emissor vai ser 0,7 volts. Por quê? Porque ali a gente tem uma junção PN, ou seja, seria como se a gente tivesse um diodo ali, tá? E por isso, então, né, que se a gente for se analisar esse gráfico aqui, ó, que seria a tensão base-emissor pela corrente de base, né, a gente teria o mesmo gráfico aqui, né, se a gente fosse analisar um diodo, tá? Por causa dessa junção PN. Ah, e aqui só estou mostrando o gráfico mais bonitinho do que o que eu desenhei para vocês, né? Que nem eu mostrei antes, né? Ó, aqui a gente tem aquele gráfico que eu desenhei, aqui é a corrente do coletor, pela tensão coletor-emissor. Ó, aqui a gente tem a tensão coletor-emissor e aqui a gente tem a corrente de coletor, tá? Aí, ó, cada curva aqui representa uma corrente de base, tá? E daí vejam, né? O lado esquerdo, né, para cada curva, a gente tem a região de saturação, ou seja, seria aquele nosso circuito fechado, né? Que se você pensar, né, a gente teria qualquer valor de corrente aqui, né? E já quando a nossa chave está aberta, né, ou seja, na região de corte, seria aqui, né, que a gente praticamente não tem corrente, né? Tem só tensão, tá? E daí a região linear é essa aqui. Que daí eu não sei se ficou muito claro o desenho que eu fiz pintando lá, mas que vocês conseguem ver, né? Essa região rachurada aqui, então, pintadinha aqui de laranja, é a região de saturação. Aqui de baixo é de corte, aqui dentro seria a região linear. Então, beleza. Aqui que eu queria chegar, tá? Olha só, aqui a gente tem um exercício, tá? Ó, a gente sabe qual é a tensão na base, né? Ó, a gente sabe qual é essa tensão aqui, ó. O meu VBB, que é 5 volts. Eu sei qual é a tensão nessa fonte aqui, ó, que é 15 volts, tá? Aí o que eu sei? Ó, a tensão base emissora aqui, ó, essa tensão aqui, ó, é 0,7 volts. Lembra que eu falei que a gente tem a junção PN ali, né, como se fosse um diodo, então por isso essa queda de tensão? E a tensão entre coletor e emissor, ó, a tensão aqui ó, entre coletor e emissor é de 5 volts, tá? O que mais que eu sei? Eu sei que a corrente no meu resistor aqui, né, a corrente de coletor é 20 miliamperes e que o beta do meu transistor é de 200, né, o ganho do meu transistor, tá? E agora eu quero saber, então, qual é o valor das resistências, né, tanto de RB quanto de RC, tá? Que foi, né, o que a gente acabou de descobrir aqui no quadro, né, como a gente encontra esses valores. Então, é só a gente aplicar agora as equações ali, né, fazer análise de circuito que a gente vai conseguir encontrar o valor desses resistores. Eu vou deixar em metade da tela o quadro e metade desse exercício e vocês vão tentando fazer aí, enquanto eu vou copiando o exercício aqui no quadro e daí vocês me digam quanto vocês encontraram, tá? Tá, pessoal? Eu vou ir copiando o exercício ali, mas então, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Tá, então vamos tentando fazer, tá? Lembrando, a gente quer achar o valor das duas resistências, né? Do RC e do RB, tá? Eu vou só ir desenhando o circuito ali pra gente ver. E daí depois vocês já me falam qual é a resposta que vocês encontraram.
Agora que eu já copiei o exercício, eu vou só aumentar a minha tela aqui. Beleza, então aqui tem o exercício que a gente tem que resolver e tem todas as informações que a gente precisa para resolver ele. Como será que a gente começa, então, a resolver esse exercício? Por onde vocês começariam aí? Malhas, tá? Malhas aonde, Mariana? Tá. Tu diz na primeira parte da base ou no coletor ali? Tá. Então, a Mariana falou pra gente fazer malhas daqui, tá? Então, vamos lá. Ó, aqui que nem a gente faz antes, né? A gente tem, eu vou ir pelo sentido horário, tá, pessoal? Ó, a gente tem a tensão na base, então menos VBB. Aí, continuando, ó, mais VRB, mais VBE é igual a zero, tá? O que eu conheço? Eu conheço aqui a tensão na base, que é 5 volts. Então, eu tenho menos 5 volts, mais a tensão na resistência, que eu ainda não conheço, e a tensão aqui entre base e emissora eu também conheço, que é de 0,7, tá? Com isso, eu sei que a tensão na minha resistência vai ser de 4,3 volts, né? Porque eu passei o 5 e o 0,7 para lá. Beleza, eu sei que a tensão na minha resistência vai ser 4,3 volts. Ok, mas e agora? O que eu faço a partir daqui? Deixa eu só ir olhando junto o que vocês estão falando aqui. Tá, beleza. Eu fiz o que a Mariana falou, então. E agora? O que eu faço a partir daqui? Isso, muito bem, né? Agora a gente pode voltar, né, lá para o beta, né? O que eu falei para vocês antes, né? Que o beta é igual à corrente do coletor dividido pela corrente da base, tá? A gente conhece aqui a corrente no coletor e a gente também conhece o beta, né? Então, ó, se eu conheço, eu posso só trocar o IB pelo beta aqui, né? O meu IB, a minha corrente da base, vai ser o quê? A minha corrente do coletor dividido por beta, tá? Só troquei essas duas variáveis aqui. Eu sei que a corrente do meu coletor, está escrito aqui, né? É 20 mil, ou seja, 0,02. E eu sei que o meu beta é de 200, tá? Então, é só eu dividir aqui a corrente do coletor por 200 que eu encontro qual vai ser a minha corrente na base. Alguém calculou aqui para ver quanto dá? Deixa eu... Então, se a gente fizer 0,02 dividido por 200, vai me dar 0,0001, tá? Ou seja, ou eu vou ter, né, 0,1 miliamperes ou 100 microamperes, tá? Então, essa é a corrente da minha base. Daí, vejam só. Se eu sei qual é a tensão aqui nesse resistor e a corrente que está passando por ele, eu consigo encontrar qual é o valor da resistência dele, né? Então, agora é só aplicar a lei de Ohm ali que eu consigo encontrar qual vai ser o valor dessa resistência. Bom, ele é um resistor, né? Como qualquer resistor, então a gente pode aplicar a lei de Ohm, né? Então, o meu RB ali vai ser a tensão em cima dele dividido pela corrente que passa por ele. A tensão eu já vi que é 4,3 e a corrente eu descobri que é 100 microamperes, né? É só aplicar essa equação aqui, então, que eu encontro qual vai ser a resistência desse resistor. 4,3 dividido por 0,0.
43K, tá? Então, o meu resistor aqui, né? Nossa, nem precisava ter calculado. Vai ser de 43 quiloohms, tá? Então, esse vai ser o resistor da minha base. Que, se a gente olhar aqui... Opa. Ó, aqui, ó, a gente já anula, vamos ver, ó. A letra B e a letra C aqui, ó, a gente já sabe, né, que não estão corretas, certo? Porque aqui diz 33K. Então, a gente já consegue anular a letra B e a letra C, tá? Então, a gente fica só entre a letra A e D, né? Então, o resistor do coletor ou pode ser de 500 ohms ou de 5.000. Tem que estar entre um desses dois valores. Tá? Beleza. Alguém não entendeu algum passo aqui? Alguém não entendeu como eu cheguei, né? Como eu cheguei nesses valores? Como que eu calculei aqui qual é a minha resistência da base? Qual é o resistor que eu tenho que colocar aqui, então? Sim, não, mais ou menos. Vão falando comigo, tá, gente? Ok, se vocês entenderam, a gente vai seguir então. E agora? Agora a gente vai, então, né? A gente precisa calcular o resistor ali do coletor, tá? E agora, como a gente calcula, será, né? O que a gente precisa fazer aqui para encontrar o valor dessa resistência? E aí? Isso. Malhas, né? Então, aqui a gente tem, né, uma tensão em cima dessa resistência, que eu vou chamar de VRC, tá? Eu vou colocar aqui, né? Vamos analisando aqui. Bom, tanto faz, né? Se eu fizer sentido horário ou anti-horário, tá? Se eu fizer no anti-horário aqui, né? Eu tenho, ó, menos VCC, menos a tensão aqui da fonte, tá? Então, eu vou ter menos VCC, né? Que vai ter mais VRC. E aqui, então, mais, né, a tensão entre coletor e emissor, né? Mais VCE. Tudo isso é igual a zero. Já tem alguns valores conhecidos, né? O que eu conheço? Eu conheço o VCC, que é 15 volts, e eu conheço a tensão entre coletor e emissor, que é 5. Então, aqui eu vou ter menos 15, mais VRC, mais 5 é igual a zero. Se eu passar o 15 e o 5 para o outro lado, né, eu vou descobrir que a tensão em cima do meu coletor é de 10 volts, tá? Eu tenho uma resistência, né? Eu tenho que ser uma resistência. Então, sempre que eu tiver uma resistência, eu posso aplicar a lei de Ohm, né? Que para eu achar a resistência, eu posso só dividir a tensão pela corrente. A tensão eu encontrei agora, que é de 10 volts, né? Qual é o valor da corrente aqui no coletor? Será que eu tenho essa informação de corrente aqui nesse exercício? Isso é dado no enunciado, né, pessoal? Eu já falei lá no exercício que a corrente no coletor é de 20 miliamperes, tá? Então, eu vou dividir aqui 10 por 20. 20 mili, tá? Que vai me dar 5. Se eu só dividir isso aqui, ia dar 5. E agora, então, eu tenho que, como era 20 mili, né? Eu vou botar, então, os dois zeros aqui. Eu acho que vai dar 500 ohms. Isso, tá? Então, ó, encontramos agora o resistor aqui do nosso coletor, tá? Então, por exemplo, eu poderia dar esse exercício aqui para vocês e falar, pessoal, se eu quero, né, ter uma corrente de coletor de 20 miliamperes, como que eu projeto os resistores RB e RC para eu ter essa condição? Para eu ter aqui uma corrente no coletor de 20 mil? Né? Vocês teriam que projetar, certo? E agora, pessoal, se eu perguntar para vocês qual é o valor da corrente no emissor, tá? Se eu quiser saber agora, ó, qual é a corrente no emissor, como será que eu faço? O que eu preciso fazer? Deixa eu vir para cá. Isso, né? A gente já viu antes, né, que a corrente no emissor vai ser o somatório da corrente no coletor com a corrente da base, tá?
eu sei que a corrente no coletor é 0,02 e eu sei que a corrente na base é aqui, né? 0,0001, tá? Então, a minha corrente no emissor, né, vai ser 0,0201 ou, amperes, ou 20,1 miliamperes, tá? Então, assim, né, que eu encontro todos aí os valores do meu exercício. Alguém não entendeu alguma coisa? Quer que eu explique melhor alguma parte? Eu vou fazer uma retomada geral, tá? E daí vocês vão vendo aí. Se tiver alguma dúvida, vocês podem escrever ou falar. Vejam. Esse era o exercício, né? O que a gente tinha de informação? A tensão aqui na base, né, da fonte de tensão, que era 5 volts. A tensão aqui, né, entre coletor, essa fonte de tensão aqui, que era de 15 volts. Eu já sabia também que a tensão entre coletor e emissor era 5 e a tensão entre base e emissor era 0,7. E também sabia que a tensão, que a corrente que passa aqui pelo coletor era 20 miliamperes, tá? E que o beta, tá, que é um parâmetro do transistor, porque o ganho do transistor era 200, tá? E com esses dados, então, eu queria encontrar, né, tanto a resistência aqui do coletor quanto a resistência aqui da base, né, o valor desses dois resistores, tá? O que a gente fez primeiro foi aplicar malhas, tá? A gente aplicou, então, a lei das tensões de Kirchhoff aqui nessa malha, tá? Aí, ó, o que a gente fez, ó. Começando aqui pela direita, né? Sentido horário. Então, ó, menos VBB, tá? Ó, mais VRB, mais VBE, que é a tensão entre base e emissora, é igual a zero. A gente conhecia já esse valor aqui, né? Dessa fonte de tensão e também o valor aqui entre base e emissor, tá? Então, a gente aplicou esses dois valores aqui e chegamos, né, que a tensão em cima desse resistor aqui do RB era de 4,3 volts, tá? Bom, se é um resistor, né, conhecendo a tensão e a corrente nele, eu consigo encontrar a resistência. Porém, a gente não conhecia ainda a corrente que passava pelo resistor, a gente só conhecia qual era a queda de tensão em cima dele. Então, depois que a gente achou a queda de tensão em cima dele, a gente passou, então, para descobrir qual era a corrente, tá? E como eu iria descobrir a corrente? Bom, eu sei, né, que como o transistor tem um ganho, então, né, eu conheço essa regrinha aqui, né, que o beta, que o ganho do transistor é igual à corrente de coletor dele dividido pela corrente de base, tá? E nessa equação aqui, eu conhecia dois parâmetros, né? Eu conhecia a corrente de coletor, ó, que era 20 miliamperes, e eu conhecia o beta também, que era 200, tá? Então, eu só manipulei essa equação aqui, né? Troquei a corrente de base pelo beta aqui na equação, ó. E então, né, pela corrente de coletor e pelo beta, eu encontrei qual era a corrente na base dele, tá? Que eu vi aqui que era 100 microamperes, tá? Bom, e agora se eu tenho a tensão em cima do resistor e a corrente que passa por ele, eu consigo encontrar qual é a resistência, tá? Que foi o que a gente fez aqui, ó. A gente tinha a tensão, que era 4,3, e a corrente, que era 100 micro, tá? E a gente encontrou a resistência desse resistor, tá? Então, esse resistor aqui que tá na base aqui é de 43 quiloohms, tá? 43 mil ohms. Beleza, esse foi o primeiro passo, tá? Porém, ainda faltava a gente descobrir qual era a resistência ali no coletor, que é semelhante ao modo de fazer, tá? Só que aqui a gente já tinha corrente, ó. Eu já sabia que a corrente no coletor era 20 miliamperes, tá? Então, eu só precisava encontrar qual era a queda de tensão em cima desse resistor, tá? Aí eu também, né, apliquei malhas aqui, tá? Então, vejam, aqui a gente fez, ó, menos VCC, que é a tensão aqui nessa fonte, que tá aqui. Ó, mais a tensão em cima desse resistor, que é RC, e mais a tensão aqui, entre coletor e emissor, tá? Que é VCE. Eu já sabia, né, o valor da fonte e aqui de VCE, coletor e emissor. Então, eu apliquei aqui e encontrei qual é o valor de tensão em cima dessa resistência, né? Que foi de 10 volts. Bom, já sabia qual era a corrente, que era 20 mili. Agora encontrei a tensão, que era 10, só apliquei a lei de Ohm de novo e encontrei aqui a resistência, tá? Que no caso nosso que foi de 500 ohms. Certo? E era isso que o problema pedia, né? Os dois valores de resistência. Foi assim que eu calculei. Aí eu só perguntei para vocês depois, né, qual era a corrente no emissor, né? Porque, ó, a gente sabe agora. Deixa eu pegar outra cor só para... Ó, a gente sabe qual é o valor da corrente que está passando aqui, ó, que é 20. Eu sei qual é o valor da corrente que está passando aqui, né? Que é a corrente da base lá,
que é 100 microamperes. E eu queria saber qual era a corrente que estava passando aqui, né? A corrente no emissor. É que nem a gente viu antes, né? É só a gente fazer daí a lei das correntes de Kirchhoff, né? Que então a corrente aqui no emissor vai ser a soma da corrente da base com a corrente no coletor. Tá? E vocês viram aqui, a gente somou as duas, então a gente viu que deu 20,1 miliamperes, tá? Como normalmente a corrente da base é bem pequena, tá, pessoal? Tem alguns casos que a gente faz uma simplificação e considera a corrente do coletor igual à corrente do emissor, tá? Porque, né, vocês viram aqui que o valorzinho aqui da corrente da base é muito pequenininha, é quase insignificante perto da corrente no coletor, tá? Então, se algum caso, se algum dia você chegar no exercício e ver que diz lá, né, que a corrente do emissor é igual à corrente do coletor, é porque a gente está fazendo uma simplificação, visto que a corrente da base aqui tem um valor muito pequeno. Bom, vamos voltar aqui. E agora, pessoal, qual é a alternativa correta, então, aqui do nosso exercício? Isso é a letra A, né? Que a gente encontrou, então, 43 mil ohms e 500 ohms, tá? RB 43 mil ohms e RC 500 ohms. Certo? Muito bem. Se alguém não entendeu alguma coisa, repita, perguntam, tá? Não fiquem com vergonha, não fiquem com dúvida. Não fiquem com dúvidas, tá? E vejam só, agora a gente tem outro exemplo, tá? E olha só, nesse exemplo, ó, eu tenho já valores, eu não tenho as mesmas coisas, né? Não é exatamente igual ao exercício anterior, tá? Ele é um pouquinho diferente. Vejam que os dados que eu tenho agora são diferentes, ó. Para começar, a gente já conhece o valor das resistências, ó. Então, eu conheço o valor da RB e eu conheço o valor da RC também, tá? Então, já conheço RB e RC. O que mais eu conheço? A tensão aqui, ó, tá? Dessa fonte de tensão aqui na base, ó, o VBB, eu conheço. E também conheço o valor dessa tensão dessa fonte aqui, tá? Que é 15 volts, tá? O que mais? Eu conheço também ali, ó, a tensão entre base e emissor, né? Ó, a tensão entre base e emissor é 0,7 volts, tá? E conheço também o beta, né? Que o meu beta aqui é 300 ohms, tá? O que eu quero saber agora, ó? Eu quero saber qual é o valor da corrente na base, da corrente no coletor e da tensão entre coletor e emissor, tá? E aí, como é que eu faço agora para calcular isso, né? Qual será que vai ser o primeiro passo aí que eu vou tomar? Para calcular a corrente IB é só fazer lei de Ohm. Tá. Por quê? Tu falou que é lei de Ohm, tá? Como é que eu descubro para corrente lei de Ohm, tá? Como é que eu descubro qual é a tensão? A resistência eu tenho, né? Que a RB tá lá dali. Como é que eu descubro qual é a tensão em cima ali daquele resistor? Malhas. Sim. Tá. Vamos tentando calcular, então, que eu vou ir copiando eu vou copiando o circuito no quadro, tá? E daí eu vou copiando lá, e daí tu vai me falando, Julia, como fazer as malhas, tá? Que daí eu vou escrevendo lá, tá? Mas vamos tentando aí chegar nos valores primeiro, até que o tempo que eu copio ali no quadro o exercício.
Bom, pessoal, eu coloquei aqui no quadro, tá? O nosso exercício, tá? Aí vejam, deixa eu vir para cá. A gente conhece essa tensão aqui da fonte, né? Que é 15 volts. Conhece a tensão aqui também, que é 10 volts. Conhece a tensão entre base e emissor, que é 0,7 volts. Conhece o valor das duas resistências. Também conhece, né, o beta aqui, o ganho do transistor. O que a gente quer descobrir? Eu coloquei em laranja aqui daí, né? A corrente na base, a corrente no coletor e a tensão aqui, ó, entre coletor e emissor, tá? A Júlia estava falando que a primeira coisa que a gente pode fazer é descobrir qual é a corrente na base, tá? E a Júlia falou que a gente pode fazer isso por malhas, aplicando malhas, tá? Então, agora eu quero que vocês me ajudem, então, a construir a malha para a gente encontrar, né, qual vai ser a corrente ali na base. E aí, como é que a gente pode fazer? Menos o VBB, Tá? mais o VRB, mais o VBE. Isso, muito bem, ó. O que a Julia falou é para a gente analisar essa malha aqui, né? Então, veja, a gente fez aqui, ó, indo pelo sentido horário, né? V menos VBB, ó, mais então a queda de tensão aqui em cima dessa resistência, né? Que a gente está chamando de VRB, mais o VBE aqui, tá? Que tudo isso é igual a zero. Deixa eu só ver o que vocês falaram aqui no chat. Isso, a Mariana também, né, nos disse a mesma coisa, tá? Bom, agora eu tô botando hora minúsculo, hora maiúsculo aqui, vocês ignoram, tá? Então agora é só substituir os valores. Pode falar? É menos 10. Tá. Então, ó, a gente sabe que o VBB é 10, né? Ok? O RB a gente não conhece e o VBE tá dito aqui, né? Que é 0,7. Então, se eu só passar os outros valores para lá, qual vai ser a tensão aqui no meu resistor? 9,3. Isso. E agora, o que eu faço? Agora dá para calcular o IC com o valor do IB e o beta. E o ganho. Isso, mas primeiro a gente tem que calcular o IB, né? Que a gente não conhece ainda. Aí lei de 1. Isso, muito bem, né? Bom, a gente quer descobrir qual é a corrente na base. Para isso, eu só fazia a tensão em cima desse resistor, né? Dividido pelo valor de resistência. Que a gente conhece a tensão agora e já foi dito no exercício qual é o valor da resistência, né? Então, ó, vai ser a tensão, que é 9,3 que a gente calculou, dividido por 930 mil. Qual vai ser o valor aqui da corrente, da corrente na base? Ó, se eu passar a vírgula para cá, eu corto um zero. Aqui para aqui vai dar 1. Eu acho que vai dar 1 miliampere. Não sei se a minha matemática está muito boa hoje. É 90. Dá 10 micro. Isso, nossa, tá péssimo, né, a minha simplificação hoje. Então, a gente tem uma corrente aqui na base de 10 microamperes, tá? Então, essa é a corrente na base. Daí, que nem a Júlia estava falando antes, né? Que com a corrente na base, né, e o beta, a gente consegue descobrir qual vai ser a corrente no coletor, tá? Porque lembrem, né, que, ó, o beta, então, é igual a corrente no coletor dividido pela corrente da base, tá? Se a gente tem o beta e a corrente na base, a gente pode encontrar a corrente no coletor, né? É só multiplicar um pelo outro. O meu beta nesse exercício é 300. E a corrente da base é 10 micro, que é 10 na menos 6. Com isso aqui vai dar 3.000. Então, vai dar 3.000, Juliana? Na minha calculadora deu um nano. Não, é que... Não, vai dar maior a corrente. A corrente no coletor é 300 vezes maior. Tu tem que multiplicar o valor pelo outro. Acho que talvez tu tenha dividido.
É. Vai dar 3.000. Eu acho que dá 3.000. Mas a professora hoje não está muito bem, vamos ver. Conseguiu achar aí, Julia? Acho que você tinha dividido um pelo outro. Sim, aqui, dividido. Aqui 300 vezes 10 dá 3.000 vezes 10 a menos 6, né? A gente corta 1.000 que fica 10 a menos 3, tá? Então aqui a corrente no coletor vai ser de 3 miliamperes, tá? Então vejam, ó. Primeiro a gente analisou as malhas aqui, né? Fez a malha aqui. Descobriu primeiro qual é a tensão em cima desse resistor, porque a gente tinha tensão aqui nessa fonte e a tensão entre base e emissor. Com a tensão aqui, o valor da resistência, a gente encontrou qual foi a corrente na base, tá? Que foi de 10 micro. E como a gente tinha o beta, né, o ganho do transistor, a gente encontrou qual vai ser a corrente no coletor, que vai ser 3.000, tá? Então, duas variáveis aqui a gente já encontrou, né? Já encontrou a corrente da base, que é de 10 microamperes, e já encontrou a corrente no coletor, que é de 3 miliamperes, tá? Falta a gente encontrar a tensão aqui, né, pessoal, entre coletor e emissor. Como será que a gente calcula isso? Como será que a gente vai encontrar esse valor agora? Alguém tem alguma ideia de como a gente pode encontrar esse valor de tensão aqui? A gente pode descobrir o valor de tensão do RC e daí fazer por malhas. Muito bem, Júlia, isso aí. Olha só, pessoal. A gente conhece essa tensão aqui, né? Aí tem só uma queda de tensão no resistor e depois é o VCE, né? Se a gente conhece a corrente que passa por esse resistor e o valor da resistência, a gente consegue encontrar a queda de tensão dele, né? Daí, se eu tenho essa queda e essa, eu consigo encontrar o meu VCE aqui, tá? Então, o primeiro passo é encontrar a queda de tensão na resistência, tá? E depois, então, a gente vai encontrar essa. Tá? Deixa eu pegar o roxo aqui. Então, ó, eu sei que aqui, ó, né, eu tenho uma queda de tensão nessa resistência, no meu VRC, tá? Como eu tenho um resistor, né, é só aplicar a lei de Ohm. Então, é só fazer o RC vezes o IC, tá? Lei de Ohm. Bom, a minha resistência, ó, é de 3 kΩ, tá? De 3.000. E a minha corrente, ó, é de 3.000, tá? Que vai ser 0,003, tá? Logo, a minha tensão aqui vai ser de 9 volts, vocês concordam? A gente tem 3.000 aqui, 3.000 aqui, né? Só no unidades fica 3 vezes 3, a tensão dá de 9 volts. Alguém não concorda que a tensão aqui deu 9? Vocês entenderam? Eu fiz só apliquei a lei de Ohm nesse resistor aqui, né? Eu já tinha resistência e tinha também a corrente que passava por ele. Tá? Então, vejam só, pessoal. A gente agora conhece essa tensão, conhece essa. Falta só o VCE, né? Só a gente fazer uma malha aqui, tá? Eu vou fazer agora no sentido, né, horário, tá? Que eu estava sempre fazendo no sentido anti-horário, tá? Então, eu vou analisar essa malha aqui, tá? Então, eu vou começar aqui, ó. Vai ter, então, ó, menos VCE. Aí, ó, menos VRC mais VCC é igual a 0, tá? O VSE eu não conheço. O VRC eu acabei de calcular. E o VCC eu também sei que é 15, tá? Se eu só passar o VC para o outro lado, né, que ele fica positivo, vai ser 15 menos 9, né, que vai me dar 6 volts. Então, aqui a tensão coletor-emissor vai ser 6 volts. Alguém não entendeu como eu fiz para chegar aqui até essa tensão entre coletor e emissor? Ó, eu conheci, então, né, o valor dessa resistência do RC, que o exercício já me deu, que era de 3.000 ohms, tá? E a gente tinha calculado já qual era a corrente no coletor, né, que é a corrente que passa por essa resistência.
Então, se eu tenho resistência e corrente, eu consigo encontrar a tensão, que foi o que eu fiz aqui em cima, tá? Encontrei a tensão aqui, tá? E daí eu só apliquei a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha aqui, né? Porque eu conhecia a tensão da fonte e a tensão no resistor. Faltava só essa tensão aqui entre coletor e emissor. Então, aqui, né, a gente aplicou a lei das tensões de Kirchhoff e achou a tensão entre coletor e emissor, tá? Alguma dúvida até aqui? Alguém não entendeu algum passo que eu fiz? Entendeu? Beleza. Não fiquem com vergonha, tá, gente? Podem perguntar, se não entenderem alguma coisa, falem. Bom, com base nesses valores que a gente encontrou, qual será agora que é a alternativa correta aqui para o nosso exercício? A. Isso, ó, então, a gente encontrou uma corrente de base de 10 micro, né? Isso, 10 micro. Então, a gente vai conseguir eliminar aqui ó, a letra B e a letra C, tá? Aí ficamos entre A e D, tá? A corrente no coletor, a gente encontrou 3 miliamperes, né? Então, ficaríamos ainda entre as duas. Aí, para eliminar, né, a gente teria que encontrar ali a tensão entre coletor e emissor. Tá, e daí por isso que a gente fica com a letra A, né? Porque aqui, ó, 9 volts, né, seria a tensão, então, em cima dessa resistência, né? Se fosse a tensão na resistência, aí sim a letra D estaria correta, mas como é a tensão, então, em cima, né, do transistor aqui, né, entre coletor e emissor, aí sim, né, é a letra A, então, a correta. Tá bom? E agora, então, eu tinha, deixa eu ver, tem mais. Ah, isso aqui eu vou deixar para semana que vem. Vamos fazer mais um exercício, tá, pessoal? E daí, olha só. Eu vou. Acho que eu vou deixar mais tempo nesse aqui para vocês tentarem fazer sozinhos, tá? Tentem fazer aí só para ver se vocês não empacam em algum ponto, alguma coisa, tá? Porque às vezes a gente olhando os outros fazer, a gente até entende, mas quando a gente vai fazer, a gente, sei lá, não lembra o direito do passo a passo do que fazer, tá? Então, eu vou deixar, eu vou copiar no quadro, mas eu vou deixar um tempinho a mais e vocês vão me falando conforme forem conseguindo fazendo, conforme não, né? Qual é a dificuldade, tá? Mas esse aqui é bem similar com o anterior, olha só. A gente conhece a tensão aqui na base, que é 6 volts, tá? A gente conhece a tensão, então a tensão aqui, ó, é 6 volts, ó. Aí a tensão aqui nessa fonte, ó, é 15 volts, tá? Conheço a tensão, ó, entre base e emissor aqui, ó, essa tensão aqui, né, que é 0,7 volts. Que mais? Conheço o valor dessa resistência, RB, conheço o valor dessa resistência aqui, RC, e conheço o beta, tá? Então, esse exercício aqui, ele é praticamente igual a esse outro que a gente acabou de fazer, tá? Só mudou os valores, né? E daí o que a gente fala? O que ele quer saber? Então, ó, calcule o valor da corrente de base, tá? Da corrente do coletor, da tensão em RC, então a gente quer saber qual é a tensão aqui, e depois essa tensão VCE, tá? Então a gente tem que calcular essas 4 coisas, tá? As duas correntes e também as duas tensões, tá? Eu vou copiar no quadro, mas eu vou ficar esperando, tá? Conforme vocês vão resolvendo, vão me mandando as respostas, seja ali no chat, seja falando, tá? Que daí depois a gente faz junto. Eu vou deixar o quê? Uns 5 minutinhos, então, agora para vocês fazerem, tá?
Se quiserem perguntar alguma coisa que vocês estão fazendo aí perto com vocês, podem perguntar também, tá? Conseguiram calcular alguma coisa já? Quase terminando, prof. Tá, tranquilo. Sem pressa. Terminei. Eu só não sei se eu calculei o VCE certo. Quem mais, gente? Vocês estão conseguindo calcular? Não estão conseguindo? Como tá aí? Ok. Quem mais? Estão tentando? Não? Tá dando certo?
Alguém tentou e não conseguiu? Ficou uma dúvida aí como calculou alguma coisa? As gurias falaram que conseguiram. E os outros, como foram? Você tem que me falar, gente, que se vocês não entenderam alguma coisa, eu tenho que explicar de outra maneira, mas eu preciso saber o que vocês não entenderam para conseguir explicar para vocês, né? Senão, já que a gente não tá se vendo, né, vai ter que ser por assim, vocês tentando aí, me passando, dando feedback, né, que daí eu explico de outra maneira aqui, mas eu preciso saber. Tá, eu vou ir resolvendo, então, as gurias vão me ajudando, se mais alguém fez, também pode ir ajudando, qualquer dúvida que vocês tiverem, também vão falando, se alguém tá tentando, não tá conseguindo, tá, vai falando, vai me avisando. Tá, gente? Então, eu copiei aqui, né, o exercício, tá? Então, vamos lá, ó. Eu sei a tensão aqui, sei a tensão aqui também, sei qual é o valor da resistência do RB, sei o valor da resistência do RC, sei o valor da fonte de tensão aqui, sei qual é o beta do meu transistor. Muito bem, olha só. Todo mundo deixou a mesma resposta. Muito orgulho, tá? Então, vocês podem me ajudar a resolver, certo? Eu deixei em verde aqui os valores que a gente quer encontrar, tá? A corrente na base, a corrente no coletor, a tensão em cima do resistor RC e a tensão aqui entre coletor e emissor. Tá, vamos lá. O que vocês calcularam primeiro, então? Eu fiz malhas para achar o VRB. Isso. Tá, então a gente vai procurar primeiro aqui, né, a tensão em cima desse resistor aqui, tá? A tensão em cima da RB, tá? Beleza, e como tu fez malhas aqui? Vocês fizeram sentido horário, sentido anti-horário? Vamos fazer pelo sentido anti-horário, porque eu sempre faço no horário, tá? Então vamos fazer ao contrário. Tá. A Mariana falou uma coisa, eu vou fazer o oposto, tá? Eu vou fazer aqui no sentido anti-horário, tá? Então, eu vou começar por esse ponto aqui, tá? Então, se a gente começar aqui no sentido anti-horário, ó, vai ter menos VBE, tá? Então, vamos lá, menos VBE. Aí aqui, ó, menos VRB. E aqui, ó, mais VBB. E por fim, ó, a gente volta para cá, né? Então, tudo isso aqui é zero, né? O somatório das malhas, né? O somatório das tensões nessa malha fechada é igual a zero, tá? Agora eu vou substituir os valores que eu conheço, que eu já sei, né? Que é o VBB é 6 volts e a tensão entre base e emissor é 0,7. Tá? Então, ó, o VB é 0,7, a tensão no resistor é o que eu estou procurando e a tensão aqui é de 6 volts. Com isso, né, a tensão em cima do meu resistor, ó, vai ser 6 menos 0,7, vai dar 5,3. E é só eu passar o VRB para o outro lado. Então, a tensão, né, em cima da minha resistência aqui é de 5,3 volts. Foi isso que vocês encontraram? Sim. Beleza, e agora, qual é o próximo passo? Calcular o IB. Isso, né? Porque aqui a gente tem uma resistência. Se a gente já sabe qual é o valor da tensão em cima dele e a tensão da resistência, a gente sabe a tensão em cima da resistência e o valor da resistência, é só a gente aplicar a lei de Ohm que a gente encontra a corrente, né? Então, ó, a corrente ali no resistor vai ser a tensão em cima do resistor dividido pelo valor de resistência. A tensão acabamos de calcular que é 5,3, a resistência é de 300 mil. Quanto vocês encontraram aqui na corrente da base? 17,6 microampere. 17,6 microamperes. Todo mundo encontrou isso aqui? Sim? Beleza. Então,
a gente já encontrou uma das coisas que a gente quer saber, né? Que é a corrente na base, né? Então, a gente já sabe, né, que a corrente que está entrando aqui no transistor, né, a corrente de base do transistor, é de 17,6 microamperes. Muito bem. Se alguém não encontrou esse valor, tá? A gente vai falando aí que a gente vai analisando o circuito para ver. Beleza. E agora, qual é o próximo passo? Calcular o IC. Isso, né? A gente pode calcular agora a corrente no coletor. Por quê? Porque a gente conhece o beta, né? Que nem a Mariana falou ali, né? A gente tem que, então, achar o IC através do beta e da corrente da base, tá? O que a gente sabe? Que o beta, né, é a corrente do coletor dividido pela corrente da base. A gente conhece o beta e o IB, né? Então, a minha corrente do coletor vai ser beta vezes IB. Bom, o beta está dito no exercício, que é 350. E o IB eu acabei de calcular, que é 17,6 vezes 10 na menos 6. Quanto vocês encontraram aqui de corrente do coletor? 6,18 miliamperes. 6,18 miliamperes. Todo mundo encontrou esse valor? Sim? Beleza, então já encontramos, né, outro parâmetro, a corrente no coletor. Tá? Então, vejam, aplicamos malha aqui, encontramos a tensão em cima do resistor, já conhecemos sua resistência, conseguimos encontrar a corrente que passa por ele. Através da relação entre o ganho do transistor e a corrente da base, a gente encontrou a corrente no coletor. Então, beleza, metade do problema já foi. Falta agora a gente descobrir qual é a tensão no RC aqui, né, a tensão em cima desse resistor, e também descobrir qual é a tensão aqui entre coletor e emissor. O que a gente faz agora? O que vocês fizeram aí? Calcular o VRC. Uhum. Pela lei de Ohm, que nem a Mariana falou ali, tá? Deixa eu... Então, ó. Aqui a gente tem uma resistência, né? O RC. A gente já conhece o valor dessa resistência. E a gente já conhece também o valor da corrente que passa pela resistência. Então, se eu sei a resistência e a corrente, eu consigo encontrar a tensão através da lei de Ohm, tá? Então, o meu VRC vai ser o quê? O RC vezes o IC, tá? O RC tem aqui, ó, que é 1.200. E a corrente, né, que eu encontrei agora é 6,18 miliamperes. Quanto que vocês encontraram aí? 7,4. 7, tem outra casa que não tem, que vocês estavam falando do 48? 7,42. Tá? Então, beleza. Encontramos qual é a tensão aqui em cima do nosso resistor. Todo mundo encontrou esse valor? Sim. A Júlia é a minha porta-voz aí. Muito bem, Júlia. Beleza, gente. Encontramos agora, né, a tensão em cima do resistor. E agora? Falta só agora... Isso, muito bem. Malhas, né? Porque, ó, a gente quer encontrar agora só qual é a tensão aqui, né? A tensão entre coletor e emissor, tá? Então, é só fazer o somatório das tensões nesta malha aqui, tá? Eu só vou escrever aqui que a gente já encontrou o valor da RC, que o valor da RC deu, então, 7,42. E agora eu vou fazer malhas aqui, vamos pelo sentido horário aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Ó, menos VCE, que é a tensão entre coletor e emissor que a gente quer descobrir, menos VRC, que é aquela extensão ali em cima do resistor, e mais VCC. Tudo isso é igual a zero, né? Porque o somatório, então, das tensões em uma malha fechada é zero. A gente começou aqui e terminou aqui, tá? Bom, o VC eu não sei ainda, eu quero descobrir. A tensão em cima do resistor, a gente acabou de calcular, né? Tá aqui, é 7,42. E a tensão da fonte a gente também conhece, né? Que é de 15. Com isso, eu chego numa tensão entre coletor e emissor de 7,58. 7,58. Todo mundo encontrou esse valor? Sim? Então, ó.
Vamos recapitular o que a gente fez, né? Bom, a primeira coisa que a gente fez foi descobrir qual é a corrente de base. Por quê? Porque a gente conhecia a tensão aqui e a tensão aqui. Então, era mais fácil para a gente descobrir qual era a tensão aqui em cima desse resistor, né? Que foi o que a gente fez aqui nessa parte em vermelho. Descobrimos a tensão aqui, tá? Várias, né? Lei das tensões de Kirchhoff, tá? Como a gente tinha resistência, a gente achou a corrente ali. Lei de Ohm, né? Beleza. Achando a corrente da base, a gente pode aplicar essa regrinha aqui, né? Que isso é um transistor, então ele tem um ganho, né? Esse ganho é dado pela corrente de coletor dividido pela corrente de base. Então, através desse ganho, né? Como a gente já conhecia o ganho e conhecia também a corrente na base, a gente encontrou a corrente no coletor, tá? O IC. Beleza, encontramos as duas correntes, né? O que a gente precisava agora era encontrar tanto a queda de tensão em cima do resistor quanto a queda de tensão aqui entre coletor e emissor. Bom, no resistor aqui, né, como a gente já tinha a resistência dele e agora a gente já tinha também a corrente que a gente calculou aqui, era só aplicar a lei de Ohm novamente, tá? Que foi o que a gente fez aqui em roxo, né? Aplicou a lei de Ohm ali naquele resistor e encontrou qual era a tensão em cima dele, tá? E depois, o que a gente fez foi aplicar a lei das tensões de Kirchhoff nessa malha aqui também, né? Porque a gente tem a tensão da fonte, a tensão do resistor e a tensão entre coletor e emissor. A gente já conhecia a tensão da fonte, já tinha calculado aqui a tensão em cima do resistor, então faltava só, né, aqui a tensão entre coletor e emissor. Que foi o que eu fiz aqui, né? A gente só aplicou ali, fez a malha, né, e encontrou que a tensão, então, entre coletor e emissor era de 7,58 volts. E aí, beleza, encontramos, né, todos os 4 valores que a gente queria descobrir. Certo? Alguém tentou, não achou isso? Alguém não tinha conseguido calcular? Como que foi aí para vocês? Tá meio confuso ainda? Tá mais claro? Prof, esses slides não estão no Classroom ainda, né? Não, normalmente eu coloco depois da aula, Júlia. Ah, tá. Eu só jogo o vídeo pro YouTube, daí eu já posto lá e já coloco os slides também. Sim, prof. E aí, alguém tá com alguma dúvida? Quer me perguntar alguma coisa? Não entendeu alguma coisa? O que mais? E os outros? Só a Mariana, a Isabela e a Júlia aí que estão falando comigo. Luísa falou que tranquilo. Tá? Então, essa é a primeira parte de transistor, tá, pessoal? A gente viu ali os modos de operação, as regiões, e a gente começou, então, a calcular. Esses cálculos que a gente fez, tá? É normalmente quando ele opera na região ativa, tá? Até vocês podem ver, se vocês analisarem, né? Vocês lembram que... Né, deixa eu só voltar para o quadro rapidinho. Na região ativa, se vocês lembrarem, né, a tensão no coletor é maior que a tensão na base e a tensão na base é maior que a tensão no emissor. Vocês podem ver que todos os exemplos que a gente fez foi quando isso aconteceu, né? Ó, a tensão no coletor aqui era maior que a tensão lá na base e a tensão na base era maior que a tensão no emissor, até porque a tensão aqui no emissor é zero, né? Então, todos os exemplos que a gente fez, a gente tinha o transistor operando na região ativa, tá? Aí, a partir de semana que vem, então, a gente vai fazer mais exemplos aí com o transistor operando nas outras regiões também, tá? Mas lembrem, é sempre análise de malha, tá, pessoal? A gente sempre vai ter que analisar a malha ali, encontrar as correntes, encontrar as tensões. Claro, tem que saber como o transistor funciona, né? Mas pensem, lembra que a gente sempre vai ter que usar tanto a lei das tensões quanto a lei das correntes de Kirchhoff, a lei de Ohm, também a gente vai utilizar bastante para a gente, então, né, conseguir resolver os exercícios aí com o transistor. Certo? Alguma dúvida? Alguma questão a mais? Alguma curiosidade? Tudo certo, prof. Então tá bom.